Bom, o tema do nosso trabalho são as dimensões sociológicas da educação física, dentro da disciplina de Introdução à Educação Física. Aqui nós somos integrantes do grupo, João Pedro Sequetin, Vinícius Morolin Granja, Ana Luísa Batista, Fernando Brozinga e Daniel Fred Vargas. Dentro da obra que a gente embasou o nosso trabalho, que é a Educação Física e Sociedade, de Mauro Betti, 1971, nós temos como introdução nesse âmbito que a gente vai estudar que, ao tratar a educação física como um fenômeno sociocultural, a gente não está excluindo da discussão os aspectos biológicos, né? Ou dizendo que eles não são relevantes. Eles são, mas a ótica que a gente está utilizando é outra que tenta enxergar ainda mais os aspectos socioculturais e os contextos aos quais o esporte e a educação física surgem. Como, por exemplo, se a gente pegar os europeus do Renascimento ou os indígenas brasileiros, na mesma época a gente pode dizer que eles não jogavam basquetebol ou futebol. Embora do ponto de vista fisiológico, mecânico, do aparelho locomotor, eles tivessem total potencial para fazer e talvez até fizessem movimentos parecidos e que se caracterizassem hoje como que a gente tem como futebol e basquetebol. É claro que os jogos com bola, o impulso lúdico que eles tinham eram presentes, e isso é presente na própria cultura humana, mas propriamente basquetebol ou futebol, por exemplo, eles não jogavam. Por quê? Porque o surgimento e a ascensão do esporte como importante fenômeno sociocultural, ele pode ser explicado pelos fatores intrínsecos presentes nas diversas modalidades esportivas. E é a cultura que caracteriza tal modalidade, é a cultura que dá a forma e que realmente institui como é aquilo. É, e aliado ao contexto do liberalismo e da industrialização da Europa no século XIX, por exemplo, a gente tem essa disseminação e isso é espalhado pelo mundo todo. Bom, falando das bases históricas, se a gente traçar uma linha do tempo, a gente pode perceber que as formas de atividade física e da própria educação física surgiram em todos os momentos ao longo da história do homem, em maior ou em menor grau, ou com maior ou menor institucionalização ou sistematização. A educação, de forma geral, ela passou por vários processos de modificações, por conta das revoluções que aconteceram na Europa, como a Revolução Francesa. As últimas décadas do século XVIII, e especialmente durante o século XX, a educação física sofreu um impulso decisivo no sentido de sistematização e institucionalização, ou seja, a educação física como uma forma de educação no mundo ocidental. Na Europa, mais precisamente na Alemanha, Dinamarca, Suécia e França, foram elaborados os chamados sistemas ginásios, que estão ligados aos processos de afirmação e nacionalidade nesses países, e a constante preocupação com a preparação para a guerra, por conta mesmo das guerras sofridas e das revoluções ocorridas nesses países. Esses sistemas, mesmo formando a base institucional para a educação física moderna no mundo ocidental, formaram-se de duas influências um pouco contraditórias, que foi o pensamento pedagógico, que valorizava o individualismo, o respeito à natureza humana e o desenvolvimento pleno à personalidade humana, e o nacionalismo político, que exaltava o patriotismo das massas, a educação sobre o ideal nacional e o indivíduo a serviço da nação, aliado ao militarismo, que era o próprio treino para a guerra. Ou seja, era um sistema que visava a educação física como forma militar ainda. O esporte como fenômeno social. De fundamental importância para a universalização da instituição esportiva foram o ressurgimento dos Jogos Olímpicos e a criação do Movimento Olímpico Internacional através do Comitê Olímpico Internacional, o COI, no ano de 1894. Em ambas as iniciativas foi decisiva a participação do francês Pierre Fred, o Barão de Coubertin. O barão estava convencido de que o sistema educativo inglês, ao enfatizar o esporte, era responsável pela grandeza do Império Britânico, e via no esporte inglês o ressurgimento da educação corporal dos gregos. Em 1896, após realizar gestões com sociedades atléticas europeias e americanas, Coubertin fez realizar em Paris o Congresso Atlético Internacional, que decide pelo renascimento dos Jogos Olímpicos. No mesmo congresso foi fundado o COI, composto de 12 membros selecionados por Coubertin, que se valeu do critério de independência dos nomes com relação às nações ou grupos, numa tentativa de torná-lo imune a influências políticas. Mas, sem dúvida, o ideal mais bravamente definido pelo olimpismo até os dias de hoje é o amadorismo.
Antes mesmo dos primeiros jogos, o profissionalismo no esporte já era considerado um problema. Os Jogos Olímpicos realizaram-se no ano de 1896 em Atenas, Grécia, com a participação de 14 países. Os Jogos acabaram por tornar-se um significativo evento não apenas esportivo, mas político e econômico. A ideologia olímpica, defendida através pelo COI, revela a profunda influência do espírito cavalheiresco e nobre do esporte inglês do século XIX, que Coubertin tentou universalizar através dos Jogos Olímpicos e que hoje se traduz no conceito de fair play. Sem dúvida, os Jogos Olímpicos foram decisivos para a universalização da instituição esportiva, na medida em que difundiram um modelo esportivo, padrões de funcionamentos, regras e normas de conduta. Isto levou ao desenvolvimento das ciências do esporte, a especialização e o treinamento atlético a níveis nunca vistos antes. A crítica social no esporte. Em curto período de tempo, o esporte estendeu-se com uma rapidez que até agora não se havia observado no mesmo grau em nenhum outro nível social, e é hoje um problema complexo, polifacetado, um elemento integrante da mudança econômica, sociopolítica e cultural dentro do mundo moderno. A crítica social do esporte iniciou-se nos anos 60 e aborda principalmente os interesses políticos, a alienação econômica, em como se manipulam as massas com a ilusão do êxito esportivo e como se exerce sobre o esporte o alto rendimento, uma coação que já não é mais esportiva, mas própria do sistema social. O esporte reproduz o fundamento das relações humanas no capitalismo, já que a sua essência é a competição, mas de uma maneira transformada. Embora nutrindo-se das relações de produção capitalista, o esporte tende a desenvolver-se autonomamente e converteu-se na lógica abstrata da competição, no modelo formal perfeito das formas de competição entre os seres humanos. A sociedade capitalista estrutura-se numa hierarquia cuja ideologia dominante é a promoção social, a possibilidade aparente de escalar a pirâmide até o topo. O esporte é a consagração objetiva da hierarquia. O esportista é imediatamente classificado pelo seu valor, estabelecendo resultado esportivo, uma hierarquia visível e indiscutível. A competição esportiva exige que a capacidade do indivíduo seja orientada exclusivamente para uma técnica particular, levando-o à extrema especialização. Mesmo dentro de uma mesma modalidade, o atleta especializa-se em uma só prova, como no atletismo ou na esgrima. O trabalho nas fábricas foi racionalizado, e os gestos de cada operário estritamente determinados, para se tornarem econômicos e rentáveis. Também o esportista é conduzido a executar um movimento altamente automatizado, em obediência à estratégia do treinador, na luta pela vitória e pela superação dos recordes. Para os críticos sociais, o atleta é apenas uma engrenagem da máquina esportiva. A organização esportiva tornou-se uma superestrutura cujas finalidades não são controladas pelo atleta, o qual está cada vez mais submetido à burocracia. Sua atividade está controlada por regulamentos e leis que restringem sua liberdade esportiva e civil. Não pode mudar de clube à sua vontade, não pode escolher as competições de que se deseja participar. O esportista encontra-se alienado também com a relação ao seu treinador, totalmente submetido à sua autoridade, a quem pertence seu corpo. A própria atividade do esportista é alienada, pois não é própria, livre e espontânea, mas é uma atividade da lógica esportiva. Dentre todas essas perspectivas apresentadas, a gente tem o âmbito da democratização do esporte. Krause te apresentou a pirâmide esportiva, um modelo piramidal, que coloca um pouco hoje essa visão arcaica que a gente tem da educação física esportivizada, que coloca em hierarquia o esporte de alto rendimento, acima de tudo, depois a atividade física de lazer e, por último, a educação física escolar, que é um pouco desse parâmetro que a gente fica discutindo até mesmo nas aulas da disciplina de introdução à educação física, Como a gente vive uma educação física esportivizada, onde o esporte de alto rendimento é quem dá as demandas da educação física. É toda aquela confusão, quando a gente fala que entra, por exemplo, numa faculdade de educação física, alguém fala, nossa, até que fim você vai jogar bola, ou você vai aprender a jogar bola, aprender a nadar. Aquela coisa do aprender a executar, que a gente teve ao longo da evolução da educação física. A gente pode ver que a atividade física e lazer e educação estão subordinados ao objetivo do esporte de alto rendimento.
E por isso é muito vital buscar uma democratização do esporte para se quebrar essas barreiras. A gente, analisando a educação física no âmbito da sociologia, né, como um fundamento sociocultural, a gente pode enxergar que ela tem uma validade muito maior do que a competição, uma validade muito maior do que o esporte com finalidade competitiva. Mesmo que a competição seja intrínseca ao esporte, quando a gente traz ela para o âmbito da sociologia, como o Belbenoit coloca, no modelo de subsistemas, e quando ele tenta equilibrar as coisas, como a gente vai observar em algumas imagens para frente, ele tenta equilibrar o esporte de alto rendimento com a educação física escolar, a educação física adaptada e a atividade física de lazer. Aqui é o exemplo do modelo piramidal que nós temos, onde facilmente se pode enxergar a hierarquia estabelecida aqui. Esporte de alto rendimento em cima, atividade física de lazer um pouco abaixo, a educação física escolar, mesmo sendo a base, estando colocada de maneira subordinada. E aqui o modelo de subsistemas, onde tem uma interlocução dessas esferas, né? Elas não são colocadas de uma maneira segmentada, mas sim complementar. No âmbito da educação física na escola brasileira, é muito importante a gente avaliar como se deu, né? Como a gente aprendeu também na disciplina de introdução à educação física, que no começo ela era um pouco militarizada, era o aprender a fazer, o aprender a executar, depois o aprender a ensinar e depois o aprender a aprender. E aqui a gente tem essa linha cronológica que a gente encontra em 2 tabelas do livro. A gente pode ver as iniciativas estatais na educação física, de 1969 a 79, depois de 80 a 86, a administração da educação física, a política educacional. E aqui é muito válido a gente ressaltar essas mudanças. Por exemplo, a criação do Departamento de Educação Física e Desportos e depois a administração na educação física sendo centralizada. Ou uma política educacional com planejamento e ação em termos de binômio da educação física e esporte. E logo depois a gente tem o aumento das demandas no primeiro e segundo grau, a expansão do ensino superior. Bem como a gente pode observar num período mais antigo ainda, de 1930 a 68, que estagmentava ainda mais essa lógica da educação física, colocada antes sobre essa coisa hierárquica, né? E aí, no fim de tudo da obra, a gente tem um modelo sociológico que é apresentado para a gente, que tenta fazer essa relevância da educação física como um sistema sociocultural que é complexo e que modifica a própria estrutura com base nas suas demandas, né? Buckley apresenta ainda dentro dessa obra o modelo, um sistema que é adaptativo, que é hierárquico, mas que tem uma política educacional, objetivos de um sistema escolar, objetivos educacionais na educação física, ou seja, a educação física vista não só como uma prática, mas também como objetivo educacional e um processo de ensino-aprendizagem, ou seja, não é uma coisa unidirecional, não é só um ensino, um professor, alguém mandando fazer, você tem o ensino, você tem a aprendizagem, e isso é cíclico, isso se retroalimenta. E a finalidade desse sistema, né, desse sistema de um modelo sociológico, ele é a formação da personalidade, do comportamento e do pensamento. A educação e a educação física como um fator de mudança na sociedade, que é o que Gadot coloca em 1984 e Mello em 1982. Que a gente pode parar de ver a educação física só como uma prática e inserindo ela dentro de um modelo sociológico, a gente entende que ela é, sim, assim como a educação, um fator de mudança na sociedade. É um modelo que influi na dinâmica do trinômio professor-aluno-matéria. Não é só o professor e a matéria e o aluno dispostos naquela maneira que a gente conhece, até mesmo industrializada, como a gente viu no começo da apresentação, que a industrialização, por exemplo, ajudou a disseminar o esporte e a educação física, mas sim ela influi, né? Quando a gente pensa sociologicamente, ela influi nesse trinômio e a gente pode ter finalidades diferentes dela, né? Mudar os conceitos, mudar a aplicabilidade do que é a educação física. E esse talvez seja o maior desafio da área, como a gente vem discutindo nas aulas, aplicar esses conceitos. E o ramo pedagógico é um movimento. O ramo pedagógico da educação física dentro do âmbito sociológico é um movimento. O ramo filosófico é o homem em desenvolvimento, não só a ação, não só o esporte. E aí, por isso é importante ressaltar uma coisa da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, que é a sociologia na educação física e a sociologia da educação física, né? E quando a gente trata de sociologia na educação física, a gente está tornando a educação física um meio e não um fim. E a sociologia da educação física torna ela um fim. E isso que é o mais importante e mais válido para a nossa área. Enxergar que a gente tem uma finalidade, que a gente não é uma sub-área, né? Que a educação física não é uma sub-área. No âmbito sociológico, ela tem sim um papel próprio, uma sociologia própria. Assim como Mawson fala em 1978, que é o modelo das polaridades, onde ele encara várias variáveis que podem influir no processo de educação física, as variáveis pedagógicas, didáticas e as variáveis sociopsicológicas também. Aqui a gente tem alguns exemplos desses esquemas, como o processo de ensino-aprendizagem aqui, o modelo das polaridades, e aqui a gente pode ver esse pensamento um pouco mais sistêmico, que a sociedade influi na política educacional, que influi no sistema escolar,
que influem nos objetivos educacionais da educação física, e isso influi na personalidade humana e retorna para a sociedade, isso vai se alimentando todo o tempo. Então, como conclusão, a gente tem que a correlação da formação da educação física com o desenvolvimento do indivíduo, o histórico da evolução dos paradigmas da educação física no processo de ensino-aprendizagem se deu gradativamente, contribuiu para a evolução da educação física escolar em si, e a educação física e a educação estão diretamente relacionados na construção do contexto sociocultural dos indivíduos. Muito obrigado por toda a atenção, espero que o nosso trabalho possa ter contribuído para a matéria e estamos abertos às perguntas que virão dos grupos. Agradeço mais uma vez e é isso.